Luz Sideral, nossa reflexão semanal, o pão nosso da filosofia, o campo inesgotável de sabedoria cósmica em busca permanente do entendimento pleno das leis eternas, ao encontro do equilíbrio, da paz, da justiça, da prosperidade e do amor universal sideral. Muito bem, a edição de hoje é 99, apenas uma para festejarmos aí a 100ª edição, né? E o tema é proselitismo versus autolibertação. Agradecendo sempre aí a você, ouvinte, telespectador, telespectadora do programa Luz Sideral, e convidando você para se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito. É só clicar no inscrever e já clica também no like. Pronto. Não custa nada e nos ajuda a crescer e atingir aí um número maior de pessoas. Obrigado pela sua colaboração e vamos juntos colaborar na edificação de um mundo melhor, partindo aí da melhora das nossas mentes, com bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Isto vem por meio da disciplina, da educação que recebemos dos ensinamentos, dos grandes mestres do passado e da atualidade. E esta é a proposta da filosofia Luz Sideral. É o conciliamento de tudo que existe de elevado, moral, ético, espiritual, cósmico, nos ensinos aí dos grandes filósofos religiosos, cientistas, estadistas, educadores, artistas, enfim, anônimos ou famosos, não importa. A nossa busca é sempre pela verdade e da verdade universal que se manifesta em diferentes graus evolutivos da sagrada pessoa humana com seu espírito eterno, em todas as latitudes e altitudes, digamos assim, dentro do monismo universal, no cosmos infinito. Não há espaço e nem tempo para a dualidade no universo, e sim para o uno. Daí a própria palavra une e depois o verso, que são as diversidades emanadas do uno. Mas não temos vida real sem o uno, que é Deus, monista, ou seja, não há duas forças no universo, apenas uma. E é isto que buscamos, esta unidade com o cosmos, dentro da sentença do divino filósofo Cristo planetário Jesus, que disse: eu e o Pai somos um, e vós tereis que ser também. Olha aí, é um desafio para todos nós, E veja, se não há dualidade, como defendia o filósofo Baruch de Spinoza e tantos outros, não há motivo para proselitismo, que é uma palavra até bonita, mas que tem um significado aí pejorativo e prejudicial ao nosso progresso espiritual. Porque proselitismo significa doutrinação, converter adeptos para esta ou aquela religião, dizer que a sua é melhor que a do próximo, quando o próprio Cristo nos fala que nós somos o templo do Deus vivo, isto é, o nosso próprio coração, nossa mente, nosso espírito, o eu verdadeiro, que está intrinsecamente ligado ao todo no universo. Daí, eu e o Pai somos um. E mais, o reino de Deus está dentro de vós, e vós sois deuses. Então, observa, enquanto você está na dualidade, você vive o proselitismo, ou seja, a possibilidade impossível de alcançar a salvação, a remissão interna por um fator externo. Não, a salvação está dentro de cada um de nós, como dizia Huberto Rode. Só nós nos podemos redimir a nós mesmos e buscar a autorredenção dentro de nós mesmos. Sim, o externo pode representar setas no caminho. Aliás, é um dos belíssimos livros do filósofo Rode, Setas no Caminho, onde ele deixa claro que Jesus não salvou nem mesmo seus discípulos, seus seguidores, mas apenas e tão somente lhe mostrou o caminho. Quando trilha este caminho e busca a sua própria salvação, requer um esforço individual e uma decisão própria para adquirir a sua autolibertação, a sua remissão. Mas quem vai nos trazer sua contribuição sobre o tema de hoje, proselitismos versus autolibertação, é o prezado amigo Odair Tonin, livre pensador, estudioso dos livros sagrados. Obrigado, Odair, mais uma vez. Ataíde, ouvintes do Luz Sideral, eu é que agradeço a feliz oportunidade de me manifestar neste espaço ecumênico de reflexão elevada que a Luz Sideral oferece.
Bem, na minha análise, Ataíde, o proselitismo e a autolibertação andam por caminhos opostos. Porque enquanto o proselitismo, que você já explicou aí, vai na direção de um amuleto, de um encosto, seja 4 paredes, na forma de templos de pedras, quando Jesus disse à samaritana que em breve Deus não seria mais adorado nesses locais, ou até mesmo a necessidade de gurus, de pastores, enfim, de líderes, onde muitas vezes estão ali mantendo suas bandeiras com tanto fanatismo, preconceitos, dogmatismo, e colocando na cabeça de seus adeptos, dos seus seguidores, que aquela igreja, aquele templo é melhor que os outros, e que ali sim se encontra a salvação, isto é proselitismo puro, o que faz com que adepto depende daquele corpo eclesiástico, daquele grupo de diretores religiosos que mais estão ali preocupados com a manutenção da igreja do que com a salvação dos seus adeptos. E o adepto, por sua vez, fica por décadas ou até vida toda travado em seu progresso espiritual por achar que fora daquela igreja não encontrará a sua salvação. Porque assim aprendeu com seus líderes, enquanto o caminho da autolibertação é o contrário, está dentro de si próprio. O reino de Deus está dentro de nós, disse Jesus. Temos que despertar o Cristo interno. Como você já lembrou aí, Ataíde, é importante ressaltar também que nós somos o templo do Deus vivo. Pelo que já estudei, a verdade de Deus, o universal, é o encontro íntimo e espontâneo da criatura com o Criador. Assim como a autolibertação vem pela autorredenção de cada um de nós, quando despertamos este Deus interno, dentro de nós. Porque, veja, quando o Cristo disse também, vós sois a luz do mundo, nos faz entender que potencialmente a luz já está dentro de cada um de nós. Brilha quando estamos conectados na fonte da energia cósmica do planeta, que é o próprio Cristo planetário, a luz sideral da Terra. Ninguém vai ao Pai senão por esta luz. Então, qual o caminho? O caminho é despertarmos essa luz que está dentro de nós e ela se manifesta a partir de nossas boas realizações em favor de nossos semelhantes, assim também em favor da natureza, dos animais, do respeito ao meio ambiente e, particularmente, dentro do nosso lar, que é a célula máter da humanidade. E só para encerrar, eu quero dizer aqui que não vai nenhum desprezo à igreja, aos templos, às verdadeiras lideranças. Todos são importantes para nós, enquanto estamos nos primeiros passos do progresso espiritual. Mas chegará um momento que teremos que caminhar com as nossas próprias pernas, refletir sobre tudo, sem estar amarrado a esta ou aquela bandeira, mas buscar a verdade por toda parte, por todo o universo. Espero ter ajudado. Um grande abraço a todos. Obrigado, Daitonin. Isso mesmo, temos que caminhar com as nossas próprias pernas. Isso se chama de autolibertação. O outro é proselitismo. Precisa estar ancorado em alguma bandeira e, por melhor que seja, é sempre uma divisão a mais no mundo, não é mesmo? Nossa única bandeira deve ser sempre a verdade de Deus, esteja ela onde estiver. E proselitismo não se coaduna com verdade e muito menos com autolibertação. Abraço, Dair. Bem, mas agora vamos ouvir o prezadíssimo André Basso com a sua mente altamente filosófica. Obrigado pela sua constante colaboração aqui em nossas reflexões semanais. Ataíde, Odair e ouvintes, nosso vitorioso programa Luz Sideral. E hoje o tema é proselitismo versus autolibertação. Essa questão da ascensão espiritual, da autolibertação, é algo individual. Não há nomenclatura para isso. É a libertação. E libertação se faz com autoinvestigação. Então acho que o Ramana Maharshi foi um dos grandes sábios da humanidade que enxergou isso. Ele ensina o caminho reto, dizendo lá o seguinte, olha, é autoinvestigação. Você tem que se autoconhecer. E isso depreende um esforço tremendo.
da gente fazer a autoanálise diária, né? E ir apodando arestas, cortando as falhas. Isso é dificílimo. O que as religiões fazem é criar dogmas rituais, prometer céu, mundo espiritual elevado, reencarnação perpétua na Terra, mas não diz como, né? Diz que através das reencarnações, tá bem, mas ninguém precisa ficar reencarnando tanto assim também, né? A tendência é quanto mais evoluído, menos se reencarna. Até um dia não precisa reencarnar mais. Então a reencarnação não é um fator preponderante. O preponderante é se autolibertar. Porque na verdade não existe passado, nem presente, nem futuro. Existe o agora. E quando há o despertar da consciência no agora e há autoconhecimento, aí há a libertação. Mas isso não depende de ninguém de fora, depende do sujeito de dentro. Essa autoinvestigação. Então as religiões criaram corpos estruturais, né? Se agigantaram e agora num mundo quebrado financeiramente, para se manter, vão agir de proselitismo, né? Vão apelar de todos os meios e modos para manter a estrutura hierárquica que elas criaram. Agora, com quem que o Ramana Maharshi e os grandes sábios da Índia aprenderam esse autoconhecimento? Com o próprio Jesus. Jesus é que disse: o reino de Deus está dentro de vós. Buscai o reino de Deus dentro de vós. E aí serei libertos. Então, o reino de Deus é um estado de consciência de libertação. Quem disse isso foi o Cristo. Os grandes sábios da Índia pegaram isso. Mas Lao Tse já havia dito isso. A própria Vedanta já trabalha isso. Os hindus já trabalham isso há muito tempo. O próprio Sócrates disse isso. Então não há outro caminho. É autoconhecimento, autolibertação. Isso pode se fazer, sim, com a ajuda de doutrinas, de mensagens, de ensinamentos. E são aparelhamentos, né? Vão ajudando a gente a se libertar. É necessário isso, sim. Mas o mais importante realmente é a mutação interior, né? A transformação. E para isso depreende realmente uma autoinvestigação contínua. Então, o Cristo apareceu para trazer os seus ensinamentos, para que se promovesse a autolibertação espiritual. Uma libertação que vem de dentro, não que vem de fora. E libertar a cada um de nós, mas não ele em si, não a mensagem dele em si, sozinha por si própria, mas através de um esforço próprio de cada um de nós. Porque ele mesmo disse: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. E não podemos levar isso para o caminho das coisas materiais. Ah, todo aquele que pede, recebe, então vou pedir um carro, vou pedir uma casa, vou pedir um presente, vou pedir isso, vou pedir aquilo. Não. Do teu suor comerás o teu pão. Está na Bíblia. Não podemos misturar as coisas. E promovêssemos a nossa autolibertação espiritual, deixando de ser pessoas mais terrestres no campo do materialismo grosseiro, entende? Ao estarmos debruçando sobre esses ensinamentos de Jesus diariamente, e já está promovendo uma alegria interior muito grande, que é a nossa libertação espiritual, divina. Isso é importante. Uma coisa é certa: o proselitismo acaba quando se adentra na senda do autoconhecimento, em que o indivíduo emancipado das crenças e religiões sabe que a autoinvestigação e a compreensão da não-dualidade e do monismo se torna realidade. Ou seja, o caminho do Cristo interno. O próprio Cristo disse: vós sois deuses, vós sois o templo do Deus vivo, o reino de Deus está dentro de vós. Tudo isso Jesus disse. Bem, encerro aqui as minhas palavras com um pensamento do sábio indiano Ramana Maharshi. Aspas. O que não é natural, diz o sábio, não é permanente. E o que não é permanente não vale a pena ser procurado. E agora mais um trechinho do livro Vivendo com os Mestres do Himalaia. Se o seguirmos a religião sem praticarmos a verdade, seremos como o cego que conduz outro cego. Os que pertencem a Deus amam a todos. O amor é a religião do universo. O indivíduo compassivo transcende as fronteiras da religião e compreende a realidade absoluta indivisa. Importante deixar bem claro que não estou sendo um crítico àqueles que, para levarem uma mensagem,
direcionar as pessoas a um caminho de luz, a um conhecimento doutrinário. Não há mal nenhum nisso. Isso está tudo certo. A questão é o exagero, é a apelação, é a ameaça, é a forçação de barra. Aí sim, quando você começa a violar o livre-arbítrio da pessoa, usando dessas práticas apelativas, condenatórias, etc. Caso contrário, não há mal algum em fazer divulgação de mensagem espiritual. Não há mal nenhum nisso. Isso é uma prática milenar. A questão é a apelação. Usar de meios apelativos para convencer as pessoas ou fazê-las permanecer por intermédio do medo ou de ameaças, usando de comparações, etc. É nesse sentido que eu estou me dirigindo a vocês. Um abraço a todos. Grato, André Basso. E você, ouvinte, pode também colaborar sugerindo temas, né, para as próximas edições aqui no Luz Sideral e até participar, se quiser. O programa fica gravado e disponível para reouvir quando quiser, no momento de tranquilidade aí em seu lar ou em qualquer outro lugar. Mais uma vez, lembrando que estaremos comemorando então a 100ª edição deste programa, né, na próxima edição, com o objetivo de esclarecer, confortar e iluminar nossas mentes e corações para um mundo melhor. Obrigado pela sua audiência. Muita paz, muita luz sideral para você, sua família e seus amigos. Até o próximo encontro.